O Internacional já tem conhecimento da proposta da MLS pelo seu camisa 10, Alan Patrick. Por meio do empresário André Curi, uma quantia expressiva seria aportada no principal jogador colorado e do time de Roger Machado. Ainda que a ideia não seja liberar Alan Patrick, a direção teme muito que a qualidade de vida, a quantia e tudo mais que se apresenta a partir dos 34 anos de idade de Alan possa seduzir o jogador. No Rio de Janeiro, uma nova proposta do Flamengo, e me cravam aqui em Porto Alegre que o Inter não pretende liberar de forma alguma. Mas Roger Machado faz as escolhas para a estreia do Gauchão e muitos falam nos corredores do CT Parque Gigante. Ele enxerga algo que Kudê não viu. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tem muito pra gente tratar do nosso Inter por aqui. Então faz o seguinte, te inscreve no canal, vamos lá, vamos bater esses 58 mil ainda hoje, pra gente conseguir batendo, né? Cada meta, até a gente atingir os 70 mil inscritos agora em 2025. Fica comigo também até o final do vídeo, porque tem muita coisa bacana. Deixa teu like, compartilha o conteúdo para os teus grupos, para os teus amigos colorados, família, nas tuas redes sociais, que também ajuda pra caramba o meu trabalho. Sem esquecer que kto.bet.br é onde tu vai te divertir com a principal casa de aposta do Brasil. Tu pode conhecer a plataforma no link que está na descrição, ou no comentário fixado, ou ainda aqui, ó, no QR Code que está na tua tela. kto.bet.br, cada jogo é único, um site para maiores de 18 anos. Brinca e te diverte com responsabilidade. Gente, o seguinte, o Internacional está praticamente encaminhando o seu time, que vai enfrentar agora o Guarani às 19 horas lá no Estrela d'Alva em Bagé, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Se trata de um time um tanto modificado, ainda não tem alguns jogadores, provavelmente Fernando não joga como titular, o Bruno Tabata também. A gente tem a espera do Rogel, Cleiton Sampaio, lateral, Bernabé ainda não está disponível, e eu falei sobre isso inclusive num vídeo ontem ao final da tarde, tá aqui em cima para tu descobrir, para tu buscar um pouquinho mais sobre o nosso argentino aí de 24 anos, tá? Mas tem muita gente falando agora neste início de ano que o Roger conseguiu enxergar no Inter algo que o Kudê não via, a categoria de base. Não apenas porque ele botou um monte de gurizada agora no segundo tempo do jogo contra o México, já vem trazendo o Gabriel Carvalho, o Gustavo Prado, o Ricardo Matias, agora chamou outros 7 jogadores da base, né? Tirou os guris da copinha, vieram fazer a pré-temporada. Tem no Iago Noal uma grande expectativa do que ele pode render nesse esquema do Roger, e não só no esquema do Roger, mas em toda a questão envolvendo tática, um jogador que ainda vai evoluir fisicamente, enfim. Mas além de tudo isso que eu acabei de falar, tem a coragem de colocar os guris para jogar. E aí aqui entra a possibilidade do Luiz Otávio abrir o meio-campo do Inter e o Pablo ser o lateral esquerdo na vaga que vai ser, claro, do Alexandre Bernabé, mas neste momento 2 meninos podem começar o jogo diante do Guarani, lá em Bagé. E aí essa questão, né, do que o Kudê não via, de que a base poderia ser utilizada, a base tinha talentos, que a base tinha jogadores que, mesmo que talvez não fossem titulares, poderiam estar treinando no CT. E ao invés de ficar, eu já falei sobre isso num conteúdo aqui, né? A comissão técnica do Kudê ficava botando pilha nos guris, né? Se tu não correr, tu vai voltar pra base, tem que te matar aqui e tal, né? E diferente do Roger, né? Que tenta botar, por exemplo, o Luiz Otávio.
botou o guri do lado do Fernando. Ô meu, aprende com esse cara aqui, sabe? O Roger vem e chama os guris para mais perto, né? Abraça os guris, como por exemplo, o Pablo, que ele disse que se via nele, né, no início de carreira. Luiz Otávio, a gente nem se fala, já falamos sobre isso, mas tem o Iago Noal, que vai fazer agora um trabalho também específico físico. O Iago Noal teve um problema na coluna com 12, 13 anos e que interrompeu o desenvolvimento dele. Então, por isso que ele é também mais franzino. Enfim, se fala muito bem nessa questão aí do que o Roger está fazendo com a categoria de base do Internacional. Mas agora eu quero falar sobre Vitão e Alan Patrick. Eu vou começar com o Vitão, tá? A informação que vem do Rio de Janeiro, tanto da Raíssa Simplício quanto do Vene Casagrande, são repórteres que cobrem o dia a dia do Flamengo lá, é que o Felipe Luiz, ele está doido pelo Vitão. Ele quer o Vitão de todo o jeito. E que ele tem cobrado a diretoria do Flamengo para dar um jeito de trazer o jogador para cá. A última proposta que se fala desde o Rio de Janeiro é que o Flamengo teria oferecido 7 milhões de euros mais o perdão da dívida do Thiago Maia para ter o Vitão. Para o empresário do jogador, o Flamengo botou na mesa £1,5 de salário, justamente para seduzir o atleta a partir, né, da informação que o empresário vai levar, e aí, se for do interesse do Vitão, né, falar com a diretoria do Inter, pô, me libera aí, aceita aí, porque é outro patamar a proposta e tudo mais. Por que eu tô falando se o Vitão quiser ir? Porque foi o que pessoas de dentro do vestiário me disseram, tanto a respeito do Vitão quanto a respeito do Alan Patrick. O Alan Patrick nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Só sai se o jogador quiser. Me cravaram isto. Ele não será vendido. Só sai se o jogador achar que é uma proposta irrecusável, se é uma possibilidade irrecusável, aí não tem o que fazer. Daí a gente tem que pegar e liberar. Porque quando o jogador quer, não adianta. Jogador, não, em nenhum momento, né, estão dizendo que o Vitão vai fazer corpo mole ou qualquer outra coisa do gênero. Estão só falando que quase sempre, né, na boa maioria das vezes, quando o jogador pede, né, bah, cara, me libera porque eu quero ir, tá? O pedido é aceito, tá? Vamos pegar o Marquezinho agora há pouco, aqui do outro lado, tá? Cara, o Alan Patrick é o seguinte, o André Cury entrou em contato com o Internacional, tá aqui em Porto Alegre, vão apresentar o Kaique Rocha ainda essa semana, vão anunciar, melhor dizendo, o Kaique Rocha essa semana, e o André Cury aproveitou para falar sobre a proposta da MLS ao Alan Patrick. Em termos de valores salariais, seria semelhante ao que ele ganha aqui, só que em dólar. Uma pessoa me disse o seguinte, colocaram um caminhão de dinheiro na frente do jogador, para seduzir o jogador a querer ir para a MLS. Eu te confesso que eu sei pouco da questão da divisão salarial. Tem os 3 jogadores designados de cada time, né? Claro que aí eles ganham uma babilônia de dinheiro, mas, ao mesmo tempo, existe o seguinte. O que o Inter me disse? São 34 anos, agora em maio, tá? São valores, como eu disse, semelhantes ao que ele ganha aqui, só que em dólar. Ele tá, talvez, fazendo o último contrato da vida para ganhar uma bolada e fazer um pé de meia para encerrar a carreira. Não só a questão também, né, vamos dizer assim, de qualidade de vida, mas também a questão da segurança, morar nos Estados Unidos e tudo mais. Assim, é outro cara que o Inter me garantiu. Só sai se quiser. Tem pessoas que dizem nos bastidores que não é 5 milhões de dólares, que é mais, que a oferta é maior que os 5 milhões de dólares. Lembrando que vamos pegar os 5 milhões que está sendo noticiado, tá?
Lembrando, o Inter tem 60% dos direitos federativos do jogador. Direitos econômicos, melhor dizendo. Então, desses 5 ou dos mais, o Inter ficaria só com 3. Uma pessoa que eu confio muito me disse, não vai no 5, é mais. Tá? Só que eu não consegui confirmar ainda. O que eu vou me basear para não ficar preocupado é o seguinte, o Inter garante que não libera os 2 jogadores. Eu vou ficar preocupado se eles, claro, quiserem ir. Gente, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E a gente vai conversando ainda, porque tu sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. O que tu achas? Perdeu Alan Patrick, é uma baita de uma perda, né? Não tem reposição. Eu acho que hoje o Inter não tem condições financeiras de trazer uma reposição. Vitão, me parece, por ser ponta firme, por querer ir para a Europa e tal, não vai pressionar o Internacional. O que tu pensa? Coloca nos comentários aí e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.